Então, gente, vamos lá. Uma embalagem de chocolate tem a forma de um prisma triangular regular, cuja aresta da base mede 2 centímetros e cuja altura mede 12 centímetros. Considerando raiz de 3, 1,7, o volume de chocolate contido nessa embalagem em centímetros cúbicos é... Então, nessa questão, nesse caso, vocês sempre vão substituir a raiz de 3 quando o exercício fornecer. Então, nesse, vocês terão que substituir. Então, pedir o volume. Lembrando, como a embalagem tem um formato de um prisma triangular regular, se é um prisma, a fórmula é área da base vezes a altura, sempre. Vocês vão usar aquela fórmula ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembrando que a aresta da base é 2. É até interessante, nesse tipo de questão, quando não for fornecido o desenho, não precisa ficar perfeito, mas vocês fazerem um desenho para vocês dar maior visibilidade, sim, visualização do que é para ser feito, certo? Então, a aresta da base é 2, cuja altura é 12. Certo? Ajuda bem mais, facilita muito a nossa visualização. Aí aqui a gente vai substituir o 2, elevar ao quadrado, dividir por 4. Mantém a raiz de 3 aqui por enquanto. Substitui ela só depois que vocês calcular o volume, certo? Substitui 1,7 só no final, facilita muito. Então, vocês vão fazer esse cálculo aqui, multiplicar por altura e depois no final vocês multiplicam aí por 1,7. Então, esse daqui, gente, a base de um prisma reto é um triângulo retângulo, cujos catetos medem 3 e 4. Se um prisma tem altura igual a 3,5, então seu volume em centímetros cúbicos é... Então, essa questão vocês têm que ter uma atenção aí, porque não é um prisma regular, e não falou nada disso. Então, vocês podem perceber que a base é um triângulo retângulo, né? Os lados não são iguais. Então, já sabem aqui que aqui é 90 graus, que a base é um triângulo retângulo. Então, aqui, gente, falou que os catetos é 3 e 4. Lembrando, né, que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, mas nessa questão a gente não vai precisar dela. Então, pede o volume. Então, é só a gente calcular a área da base, que é o nosso triângulo retângulo. Como ele forneceu os catetos, a gente já tem a base, já tem a altura no nosso triângulo. Lembrando que sempre quando o triângulo é retângulo, ele tem um ângulo de 90 graus, para calcular a área é só fazer base vezes a altura e dividir por 2. Vai calcular a área e depois só multiplicar pela altura, que é 3,5. E o exercício está pronto. Questão 7, ele diz aqui o seguinte: a altura de um prisma hexagonal regular é 5 metros. Sabe-se também que sua área lateral é o dobro da sua área da base. Então, vocês vão colocar essa informação, essa questão um pouquinho mais de interpretação, que ele falou que a área lateral é o dobro, ou seja, 2 vezes a área da base. Então, vocês, a altura que ele deu, então a gente já tem o H, já deixa indicado, certo? Vocês podem fazer o desenho, mas essa questão aqui não tem tanta necessidade, né? E se vocês quisessem, vocês fariam o desenho do prisma de base hexagonal. É só fazer 2 hexágonos e depois fazer aí um hexágono aqui embaixo, unindo as arestas aqui. Não ficou perfeito, tô sem régua. Então, a altura, a distância entre as duas bases, 5. Então, aí é só sempre pega as fórmulas. Forma da lateral, 6 vezes a área de uma face. Então, vai ficar 6 vezes A vezes H. 2 vezes a área da base do hexágono é 3 vezes A ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. Essa é a forma. Então, aí você vai substituir a altura, vai resolver aqui, ó, vai resolver, vai ficar só o A ao quadrado, raiz de 3, vai fazer 6 por 2, aqui vai substituir aqui o H.
depois fazer uma regrinha de 3. Aí vocês vão conseguir obter o A. Obtendo o A, vocês conseguem calcular o volume, porque o volume é a área da base vezes a altura. Aí vocês conseguem calcular a área da base, aí vocês vão vir na fórmula 3 ao quadrado, raiz de 3 sobre 2. O A vocês já vão ter obtido aqui, depois só multiplicar pela altura que o exercício forneceu. Questão 8 aí, vocês têm que ter atenção, gente, porque ele fala aqui, ó, de uma viga de madeira de secção quadrada de lado 10 centímetros, extrai-se um prisma de altura 15 centímetros. Conforme a figura, o volume do prisma é... Então, vocês têm que sempre ter em mente que não é sempre que o prisma vai estar na posição certa. No caso, esse prisma não está na posição certa, não é porque o retângulo está aqui embaixo que ele é a base. Base, sempre a gente vai ter duas iguais. Então, aqui é a base, certo? Se vocês colocar na posição aqui, ó, virar, essa parte vai ficar embaixo e essa em cima. E aqui vai formar um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui é a altura. Então, cuidado com esse tipo de questão. Então, aqui vocês vão calcular a da base aqui, desse retângulo. E depois multiplicar pela altura, certo? Aí aqui, gente, ó, um cubo de aresta de medida 3 raiz de 2, calcule a medida da sua diagonal, área total e o volume. Então, aqui é muito simples. Quando fala diagonal só, é a diagonal do cubo, porque não falou diagonal da face. Então, é só substituir. Forma A raiz de 3. O A é 3 raiz de 2, tá? Vai ficar 3 raiz de 2 vezes raiz de 3. Vai fazer a continha. A área total, vai substituir na fórmula, que é 6 vezes a área de um quadrado. Cuidado, né? Porque é 3 raiz de 2 ao quadrado. Aí tem que lembrar daquela regrinha que eu expliquei para vocês. Sempre que tiver uma raiz multiplicando, um número multiplicando uma raiz e elevado ao quadrado, ou seja, o 3 está multiplicando a raiz de 2, que está na frente da raiz. A gente eleva ao quadrado quem está fora e o resultado multiplica quem está dentro da raiz. O 3 ao quadrado, 9 vezes 2, aí vai dar o resultado e multiplica por 6. Tem esse macete. E o volume, que esse também você tem que ter cuidado, que é A ao cubo. Então, vai ficar 3 raiz de 2 ao cubo. Aí vai multiplicar, como está o cubo, vai multiplicar 3 vezes por ele mesmo. Aí vai multiplicar quem está fora da raiz e quem está dentro da raiz com quem está dentro. Tem que ter cuidado aí com esses cálculos. Número 10. Calcule a área total e o volume de um cubo, sabendo que sua diagonal mede 6. Então, aqui, vocês vão sempre partir para resolver esse tipo de questão do que o exercício deu. Como o exercício forneceu a diagonal do cubo, vocês vão partir daí. Vocês vão pegar a forma da diagonal do cubo, que é A raiz de 3, e igualar com o valor da diagonal do cubo. Aí vocês vão conseguir obter o valor do A. Diagonal do cubo é 6. Aí agora, vocês conseguem, a partir daí, obter o valor do A, certo? Aí vai ficar A igual 6, raiz de 3 está multiplicando, passa, dividindo. Vocês vão racionalizar que a raiz não pode ficar embaixo, vai multiplicar por ela em cima e embaixo. Virou uma multiplicação de frações. 6 raiz de 3, 3 vezes 6, 3 vezes 3, 9, raiz quadrada de 9, 3. 6 dividido por 3, 2. 2 raiz de 3. Depois disso, vocês conseguem obter a área total e o volume. Então, nesse tipo de questão, sempre vocês têm que partir do que o exercício forneceu e igualar o valor com a fórmula. Ou seja, eu igualei o valor da diagonal do cubo com a forma da diagonal do cubo. Aqui, ó, o 11. Um cubo tem 48 centímetros cúbicos de área total. Então, aí, mesma coisa. Para calcular, vocês vão igualar a forma da área total. É 6 ao quadrado. Então, vai igualar o 48 com a fórmula. Aí, vocês vão achar o A e conseguem calcular o volume.
Cuidado com essas questões de transformação de unidade, tá? Precisa saber usar a tabelinha. Essa daqui é bem básica, a gente começa a aprofundar nas de baixo. Um reservatório de água tem o formato de um cubo de aresta de 20 decímetros. Quantos litros de água serão necessários para enchê-lo? Então, aqui é só vocês calcular, usar a forma do volume do cubo. Se 1 litro é 1 decímetro cúbico, o que vocês vão achar aqui em decímetro cúbico já vai estar em litro. Então, aqui é tranquilo. O número 13, vocês precisam saber usar aquela tabelinha de transformação de unidade. Bastante atenção com transformação, estuda transformação de unidade, vai cair bastante na prova. Então, ele fala, calcula o volume do paralelepípedo em litros. Então, aqui eu vou fazer uma questão parecida com essa, eu vou trocar os valores aqui, para a gente treinar transformação de unidade. Vou considerar aqui, fazer o esboço. Vou considerar que as dimensões são 30 centímetros, 8 centímetros e 1,7 centímetros. E ele quer a resposta em litros. Aí o seguinte, a gente tem que lembrar sempre nesse tipo de questão que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Então, sempre vocês vão transformar em decímetro. Vocês transformando em decímetro, automaticamente a resposta que vocês encontrarem, vocês vão achar em decímetro cúbico, logo vai estar já em litro, porque 1 litro é 1 decímetro cúbico. Então, vamos lembrar da tabelinha de transformação de unidade. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Nessa primeira prova nossa, gente, eu vou fornecer a tabelinha, né? Aí vocês não esqueçam de colocar o 3 em cima. No caso, o 3 não vai entrar aqui por enquanto, deixa eu até... Porque a gente vai transformar as medidas de comprimento, né? Seria 3 se já tivessem... Se a gente estivesse transformando o volume, né? O volume em centímetro cúbico em decímetro cúbico. Aí seria o 3, que seria unidade de volume. Como não é, só é quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, vamos transformar 30 centímetros em decímetro. Então, a gente está na casinha aqui do centímetro. Para a gente ir para a casinha do decímetro, quantas casinhas a gente vai ter que ir? A gente está na casinha do centímetro, ó, uma casa. Então, a gente tem o 30 centímetros. A gente vai para a casinha do decímetro, a gente vai voltar uma casa. Então, sempre imagina, se for um número inteiro, a vírgula está escondidinha aqui no último número, certo? Então, é só a gente deslocar a vírgula. Sempre pense em deslocamento de vírgula, que é mais fácil para transformar a unidade. A gente vai voltar uma casinha. Então, a vírgula está aqui, ó, vai voltar uma casinha, vai ficar 3 decímetros. Já transformamos. Aí, agora, 8 centímetros. 8 centímetros, mesma coisa. De centímetro para decímetro, a gente vai voltar uma casinha. Então, a vírgula está escondidinha aqui no último número. Então, ela vai voltar uma casinha. Então, como não tem essa casinha, que é só um número, a gente acrescenta um zero. Então, vai ficar 0,8 decímetro. Agora, vamos para um decimal para a gente treinar. 1,7 centímetro. Então, centímetro. Uma casinha também. Então, a gente vai uma casinha, então vai ficar... Vai acrescentar aqui um zero, que a gente não tem mais casa. Então, vai ficar 0,17 decímetro. Ó, a gente foi uma casinha. Voltamos uma casinha, como não tinha, coloquei um zero. Depois que vocês transformarem, é só multiplicar tudo, que aí vocês já vão obter aí o volume, que para paralelepípedo é só multiplicar comprimento, largura, altura. Então, bastante atenção com as transformações de unidades. Se fosse daqui para cá, ia acrescentar um zero, né? Caso 8, né? Ia acrescentar um zero. Então, sempre assim.
sempre fazer assim como deslocamento de vírgula, fica mais fácil para transformar unidade. E aqui no 14, ó, um prisma triangular regular de altura 7 centímetros, tem área lateral igual a 84 centímetros quadrados, calcule o volume desse sólido. Então, mesmo raciocínio. Vocês vão pegar a forma da área lateral, vai igualar com o valor dela, já vai colocar o 7, e aí vocês vão achar a aresta, ou seja, a aresta da base, e com isso vocês já vão conseguir calcular o volume. Que o volume de qualquer prisma é a área da base vezes a altura. 15. Um prisma quadrangular regular tem uma aresta da base medindo 5 centímetros e a aresta lateral igual a 160, e a área lateral igual a 160. Calcule a área total, o volume desse prisma, mesmo raciocínio. Vocês vão partir do que o exercício deu. Vai pegar a área lateral, que é 160, e igualar a forma da área lateral. Vai colocar o 5, né? O 5 vai fazer parte, que a área lateral é 4 vezes a área de uma face, né? Que a gente tem 4 faces laterais, que é um prisma quadrangular, igual a 160. Aí vai colocar aqui a aresta da base, 4, vai achar a altura, e com isso você já consegue achar a total e o volume. E aqui esse modelinho que nós já fizemos, isso é bem simples, a aplicação da forma do paralelepípedo. 17 também aplicação de forma, 18, bem tranquilo. O 19, ó, diagonal da face de um cubo é 5 raiz de 2. Então, o volume desse cubo é, então, parecido com o que eu já falei anteriormente, né? Sempre vocês vão igualar o que o exercício forneceu com a fórmula, diagonal da face. Diagonal da face, a raiz de 2, vai igualar com 5 raiz de 2. Aí agora vocês já conseguem achar o A, depois só calcular o volume. Aqui é a questãozinha de interpretação, bem tranquila também. Lembrando, né, que esse segmento é diagonal da face, né? A gente já sabe quanto que é a fórmula, né? Aqui, ó, é uma questãozinha aí tranquila pra vocês pensarem. Esse daqui tem um raciocínio um pouquinho diferente, que aqui, ó, as dimensões do paralelepípedo tem uma questão parecida com essa na tarefa. Diz aqui, as dimensões do paralelepípedo. Então, é interessante até fazer o desenho. As dimensões do paralelepípedo, 5, 4K. Aí ele fala a medida diagonal. Então, diagonal, já foca a diagonal do paralelepípedo, é 3 raiz de 10. Então, calcule o valor de K. Vocês vão pegar a forma da diagonal, sempre parte do que o exercício fornecer. Vai pegar a forma da diagonal e igualar o valor dela. Forma da diagonal do paralelepípedo. A² quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Vai ficar 3 raiz de 10 igual. Vai ficar 5 ao quadrado mais 4 ao quadrado, aqui é A, B e C, mais K ao quadrado. Aqui tem um detalhe, essa questão é um pouquinho diferente. Ele não pediu para calcular o volume. Aqui ele pediu para a gente calcular a altura, que é o C. Então, aqui, sempre que a gente tiver raiz dos dois lados da igualdade, se a gente tivesse de um lado só também, para eliminar a raiz, sempre a gente eleva ao quadrado dos dois lados. É uma regra muito importante. Tem uma questão como essa aí na tarefa, tá? É assim que vocês vão resolver. Infelizmente, aí na aula da apostila não tinha, então vai ter aí na tarefa. Então, aqui, ó, vocês vão usar aquele macete que eu expliquei para vocês, né? Vai elevar ao quadrado quem tá fora e o resultado multiplicar por quem tá dentro. Então, aqui, gente, qualquer raiz quadrada elevada ao quadrado dá o próprio valor fora da raiz. Então, aqui vai dar 25 mais 16 mais K ao quadrado. Elevado ao quadrado vai sair igualzinho, que vai ficar 25 mais 16 vai dar 41. Deixa eu arrumar aqui, vai dar 41 mais K ao quadrado. E aqui vai fazer a conta, igualar. Então, aqui vai dar, aí vai dar uma equaçãozinha, né? Depois é só extrair raiz quadrada do que vocês fizeram, que a letrinha tá ao quadrado, tá pronto o exercício. Gente, espero que tenha ajudado a tirar aí as dúvidas.
faça o trabalho com bastante atenção, os exercícios da tarefa similares. Então, aí, bons estudos para vocês. Beijo.